Vamos nessa, mostrar tudo que eu falei até agora. Vamos ver em duas questões? Aliás, você está ligado, hein, pessoal? Vou fazer agora a questão 1 e a 3. Então, as outras da aula, a resposta está no ângulo box, mas são simples, tá? Então, vamos começar só para treinar? O cara fala assim, ó. A tabela a seguir mostra alguns produtos acompanhados de seus valores de pH, todos a 25 graus. Não falou nada, está a 25 graus. Ácido muriático de limpeza, água com gás, soro fisiológico, leite de magnésio e amoníaco. Perguntas, 3, hein? Fácil, fácil, para começar. Coloque os sistemas descritos em ordem crescente de sua alcalinidade. É crescente de caráter básico. Do menos básico para o mais básico. Vou até escrever isso aqui, ó. Ordem crescente de alcalinidade é do menos básico, concorda? Para o mais básico. Pessoal, na real, o menos básico eu posso imaginar que seja o mais ácido. E o mais ácido fala para mim, vai ter maior ou menor pH? O mais ácido vai ter menor pH. Então, a ordem crescente, pessoal, de alcalinidade é a própria ordem crescente de pH. O menos básico, é o mais ácido, é o 1, inclusive é o HCl. Ele é menos básico que água com gás, né? Ele é mais ácido, mas ele quer uma ordem crescente de caráter básico. O soro fisiológico vai estar bem no meio, claro, pessoal, está aqui. Depois já tem o leite de magnésia, que é mais básico que o soro, o pH 10, quanto maior o pH, mais básico, beleza, 4. É só saber algarismo romano, e fala sério, hein, pessoal. E o amoníaco, 5. Beleza, foi. Pessoal, então, simples, facinho, facinho. A ordem crescente de caráter alcalino, legal. Aí vem aquela pergunta que eu falei, pessoal, é para fazer de cabeça, é para fazer de cabeça, filha da mãe. A água com gás é quantas vezes mais ácida que o soro? Primeiro, peraí, ó, ele quer comparar água com gás com o soro. Primeiro, água com gás é mais ácida que o soro? Sim, porque quanto menor o pH, mais ácida. A pessoa queria tanto que você fizesse de cabeça. Tanto. Você ganha maior tempo na prova. O pH da água gasificada vale 4, o pH do soro é 7. Pessoal, olha como vamos pensar assim, pessoal, você ganha maior tempo. De 7 para 4 há uma diferença de 3 unidades de pH. Então, na escala de concentração, seria 10 elevado a 3, ou seja, 1000 vezes. A água gasificada é quantas vezes mais ácida que o soro fisiológico? Explique. 1000, opa, estou na frente, 1000 vezes mais ácida, pois há uma diferença de 3 unidades de pH. Acabou, pessoal. Você pode explicar, né? Como a escala do pH? Como? A escala do pH é uma escala da potência na base 10? Escreve, pessoal. Uma diferença de 3 unidades de pH na escala de concentração representa 10 elevado a 3, ou seja, 1000 vezes mais ácida. Robson, mas eu queria calcular. Você quer calcular? Vou fazer uma vez só. Para saber quantas vezes essa solução é mais ácida que essa, você não vai ter que saber quantas vezes a concentração de H+ é maior do que aqui? Pessoal, transforma em concentração, rapidinho. Se o pH vale 4, quanto que vale a concentração de H+? Se o pH vale 4, vale 10 a menos 4. Mol, concentração, hein? Por litro. Se o pH vale 7, quanto que vale a concentração de H+? Se o pH vale 7, é porque a concentração de H+, nessa outra solução, é 10 a menos 7. Saber quantas vezes essa é mais ácida que essa, é saber quantas vezes essa concentração é maior que essa. Pessoal, é só dividir um pelo outro. Ó, não tem unidade, porque é uma comparação, né? O mol por litro cancela. 10 a menos 7 vai para cima como 10 a mais 7. Pessoal, aqui, ó o 1000 aqui, ó, 10 a terceira 1000 vezes. Então, você pode, a partir do P, achar as concentrações e dividir para saber quantas vezes um é maior que o outro. Mas eu faço de cabeça, tá, pessoal? Que é a mesma coisa no C, ó. O amoníaco, ele aqui, ó, o 5, é quantas vezes mais alcalino que o leite de magnésia? Agora ele quer comparar, vou até mudar de cor. Beleza? Ele quer comparar o amoníaco é quantas vezes mais básico que o leite de magnésio? Primeiro, é mais básico, o pH está maior? Mudando a pergunta,
uma solução de pH 12 é quantas vezes mais básica que uma de pH 10? Pessoal, é mó fácil, meu. Sério, pessoal. Eu queria tanto que você fizesse tanto. De 12 para 10, 2 unidades de pH. Então, na escala de concentração, 10 elevado a 2, 100 vezes. O amoníaco é 100 vezes mais alcalino, mais básico que o leite de magnésio. Então, vou colocar aqui, ó. 100, beleza, pessoal? Vezes, eu fico na frente. Sai da frente, ô cabeção. 100 vezes mais básico. Pois há uma diferença, beleza, pessoal? De 2 unidades de pH. Matou, pessoal. Facinho, hein? Beleza? Não tem quase conta, é só conceito, tá? E para fechar essa aula, pessoal, eu queria fazer então agora a questão 3 da sua apostila. Isso aqui é um aperitivo para a próxima aula. Uma questão da Federal do Rio Grande do Sul. Uma solução diluída de HCl, utilizada para a limpeza, apresenta, opa, um pH igual a 3. Quais são as concentrações de hidroxila e de cloreto em mol por litro nessa solução? Pessoal, é difícil imaginar que numa solução de HCl tenha hidroxila, mas não esquece aquele papo do equilíbrio da água. Sempre que tem um, vai ter o outro. Não tem como evitar. Pessoal, se ele te deu o pH, na boa, ele te deu a concentração de H+. Aliás, a gente vai usar muito isso nos problemas de cálculo. Ó, eu queria que você já fizesse direto, pessoal. Se o pH dessa solução ele deu que vale 3, direto é para você concluir a concentração de H+ livre nessa solução vale 10 a menos 3. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui é dado. Aí pensa comigo, da onde que veio o H+? Aliás, eu vou plantar para colher na próxima aula. Pessoal, o seu soluto não é o HCl, então pensa no soluto que liberou esse íon H+. Olha que legal. Numa solução de HCl, primeiro, o HCl ele é um ácido forte. Todo HCl vai se ionizar. E quando ele se ionizar, pessoal, ele vai formar H+ e Cl-. Pessoal, olha a proporção de ionização. Para cada 1 mol de HCl que caiu, já que ele é forte, vai reagir por completo, eu geraria 1 mol de H+ e 1 mol de Cl-. Ele te deu a concentração do H+, pessoal. Claro, tudo que eu tinha de HCl virou H+. Então, eu leio assim, ó. Para que o pH seja 3, e ele falou que é porque a concentração do H+, pessoal, vale 10 a menos 3. Só que para cada 1 H+ que eu formo a mesma coisa de cloreto. Então, a concentração do cloreto nessa solução também vai ser 10 a menos 3. Foi uma coisa que ele perguntou. Por que isso? O que eu formo é o que eu joguei. Eu tinha uma solução de HCl, pessoal, 10 a menos 3. Olha só a ideia, aquela tabela que eu preenchi lá na aula de ácido. A concentração inicial do HCl era 10 a menos 3, todo ele vai reagir, não vai sobrar HCl. Depois da ionização, a concentração de H+ vai ser 10 a menos 3, aliás, por isso que o pH deu 3, e a concentração do cloreto vai ser 10 a menos 3. Eles são formados juntos na proporção de 1 para 1. Então, isso aqui é uma pergunta que ele fez. Ó, a concentração do cloreto é 10 a menos 3. Só que ele perguntou a concentração de OH-. Pessoal, eu queria que você pensasse muito como a minha cabeça pensa. E ela pensa assim, ó, ai. Se o pH vale 3 foi dado, a soma com o pOH não é 14, o pOH vale 11, porque a soma é 14. O pOH, pessoal, na boa, ele tem a ver com a concentração de OH-. Se o pOH vale 11, fala para mim, quanto que vale a concentração de OH- nessa solução? Para que o P, a potência, seja 11, é porque a concentração é 10 elevado a menos 11. E concentração tem unidade, hein? Claro, mol por litro aqui, assim como a concentração do cloreto, que foi a outra pergunta, pessoal. Ele é formado junto com H+, na mesma concentração, 1 para 1. Vai ser, portanto, 10 a menos 3. Ou seja, isso aí é um teste, pessoal. Respectivamente, hidroxila 10 a menos 11, cloreto 10 a menos 3. 10 a menos 11 e 10 a menos 3, pessoal. Letra C de coração. Beleza, pessoal? De boa? Fechamos, então, a questão. Só para a gente começar a lidar com essas contas. Você vai fazer a tarefa na boa dessa sua aula 50.
Pessoal, travou em uma outra questão? Relaxa, por quê? Porque as duas próximas aulas são aulas de contas, para a gente bater um papo sobre pH. Beleza, pessoal? Grande abraço, muita saudade. Tchau.